No nome santo de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus me dera uma palavra que está no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler e tentar entender um pouco mais sobre a origem e sobre a queda de Lúcifer. Eita, papai. O tema é difícil, o tema é forte. Insisto, é a primeira vez que levamos, geralmente essas palavras são palavras de discipulado, de ensinamento. Aleluia. Mas nós sabemos que Deus, poderosamente, é Ele que conduz e induz, porque Ele é dono da obra. Amém. Sem Ele nada posso. E sabemos que Ele, poderosamente, tem poder para levar o entendimento, a revelação e a glória para os corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aos que nos acompanham no YouTube, em nome de Jesus, louvado seja Deus. No Facebook, em nome de Jesus, que possa, havendo disponibilidade, em nome de Jesus, que possa acompanhar a leitura para a glória de Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra e uma resposta para o meu do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim, versículo 11. O tema da leitura: Lamentações sobre o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e lhe dize: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava sobre ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, e no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu em teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Porque por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, e que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra. Os olhos de todos os que te veem, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais será para sempre. Amém? Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Essa palavra, esse contexto lido hoje, declarado no livro de Ezequiel, nós sabemos que existe uma controvérsia, existem dois pontos de vista entre os teólogos, entre os grandes estudiosos da Bíblia, e nós vemos que o contexto dessa palavra lida é um contexto como uma mensagem subliminar, não ao contexto terreno, natural, mas ao contexto espiritual, no mundo espiritual. Aleluia. Se pegarmos o capítulo 28, do versículo 1, nós vemos aí a declaração da profecia contra o rei de Tiro. Em nosso mundo natural, na atmosfera terrena, no mundo terreno, o que é falado sobre os pensamentos e sobre as ações e sobre os sentimentos
e sobre as obras do rei de Tiro mostram uma realidade humana, mas a partir do versículo 21 mostra uma realidade espiritual. Mostra uma realidade espiritual. Aleluia. Mas mesmo na realidade humana ou na realidade espiritual, existe o mesmo ensinamento. Existe o mesmo conteúdo. Alguns livros, alguns textos da Bíblia, esse tipo de conduta são ações que realmente são reprovadas e são ações que realmente são rejeitadas pelo próprio Deus. Aleluia. Mas nós temos que entender que o que vivia a nível de pensamentos e sentimentos o rei de Tiro é baseado no mundo espiritual e influenciado pelo próprio Lúcifer. Que nos céus tinha o nome de Lúcifer, mas que foi destituído, e nós sabemos que aqui o nome recebido como Satanás, o próprio diabo, o dragão, a serpente, etc. Nós vemos que o conteúdo da origem do mal, da origem das trevas, da origem maligna, continua influenciando os homens com os mesmos valores. Meu Deus. Versículo 3 do capítulo 28. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu coração, aumentaste o teu poder e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Repara que a conduta de tudo que ele conseguiu, sabedoria e entendimento, fez ele alcançar o poder que ele queria. Meu Deus. E elevou o coração dele num patamar que ele se sentia Deus. Mas tem um pedaço aqui, entre aspas, que especifica, sendo tu homem e não Deus. No intermédio do capítulo do versículo 2. Não se entendia aos seus olhos, aos seus pensamentos, com todo o poder que ele conseguira, que ele se enquadrava em um ser humano simples, comum, padrão, normal. E aí Deus trata, a partir do versículo 6, mostra a realidade do que é o Senhor. Diz assim, portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos e os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te fará descer e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares, e dirás diante daqueles que te matar, eu sou Deus. Mas tu és homem e não Deus, na mão dos que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerá por mãos dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor. Repara. Aleluia, meu Deus. Que a soberba, o orgulho do coração desse rei foi tão assim, que se intitulou Deus, não importava o que os outros falavam, não importava o que o profeta falava, com orgulho tão altivo, com o pensamento, com o seu ser tão altivo, baseado no ouro, na tua glória, no teu esplendor, em tudo que ele conseguira, ele não tirava do coração que era como um Deus. Meu Deus. E Deus decide pesar na mão, olha só, eu vou enviar estrangeiros contra ti. No fio da espada morrerás. E quando estiver morrendo, vai declarar para quem está te matando, eu sou Deus. E Deus declara, mas você não é Deus, você só é um homem. Olha aí, Jesus Todo-Poderoso. Nós aprendemos que os pensamentos desse rei, o rei de Tiro, são os pensamentos influenciados pela leitura oficial que lemos hoje. Aleluia. Não existe uma comparação. Eu costumo dizer, se você está bem no mundo espiritual para com Deus, andando com retidão, com fidelidade, com obediência, tendo um caráter aprovado pelo Senhor, tendo uma vida de oração, vivendo em amor, sendo um homem justo, verdadeiro, se você está andando nos valores do Senhor, o mundo espiritual estando bem, o
mundo material o Senhor cuida. O Senhor é poderoso, nada escapa das suas mãos. A Bíblia nos ensina que operou Deus, ninguém pode impedir. Eita, papai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas nós entendemos que Satanás ele é astuto. Isso é. Nós entendemos que Satanás foi descrito aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 28, as suas características. E não era uma pessoa qualquer, não era uma criação qualquer, ele realmente era um ser poderoso, criado por Deus. Ele era único, exclusivo. A Bíblia fala aqui que Satanás, olha só, ele era tido como, o versículo 12, versículo 2, o filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medidas. Sabe o que é um aferidor de medidas? É como um homem responsável por passar uma vistoria de classificação de qualidade no exército dos céus, no exército de Deus, nos soldados do céu, nos soldados de Deus. Imagina os soldados em ordem, em posição de sentido, vamos por assim, e passa Lúcifer como aferidor de medidas, avaliando a qualidade de cada soldado. Eita, papai. Postura, armamento, farda, classificação geral do que tinha exigência para ser um soldado, para ser um dos exércitos de Deus, era classificado e gerenciado e aferido por Lúcifer. Meu Deus. Ele não foi criado para outra coisa. Em algumas versões, traduções, como a tradução King James, fala que foi para isso que você foi criado. Olha aí. Como um general protetor, como um general comandante dos céus, que gerenciava os exércitos celestiais. Meu Deus. Então, olha só, a continuação: tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. A continuação do versículo 12. Ele era o quê? Cheio de sabedoria. Deus o fez, ele sabe. Deus criou ele de uma formosura e de uma sabedoria que não tinha. Ele era perfeito na sua beleza. O homem que realmente é perfeito em sua criação de Deus, o anjo de Deus, que era perfeito em sua formosura, e era cheio de sabedoria, e tinha a responsabilidade que ele tinha. Jesus. Às vezes, nós vemos Deus Todo-Poderoso, que tem poder de tudo sobre a face da terra. Ele tem autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. A autoridade, a soberania do Senhor não é discutida. Às vezes nós podemos analisar com os nossos pensamentos humanos, mas Senhor, se o Senhor deu para ele essa sabedoria, essa beleza, essa responsabilidade, e ele decidiu se rebelar, ele decidiu andar com outros sentimentos em seu coração e viver a prática da iniquidade do pecado, o Senhor não poderia ter tirado o dom que o Senhor deu? Mas Deus, ele é um Deus poderoso. E todos os talentos, todos os dons que ele dá, que ele deu a Lúcifer e aos anjos nos céus, e dá também aos homens. Nós sabemos que Deus usa o homem, os dons, os talentos são dados por Deus. Ele não se arrepende de dar. E ele também não retira o dom que deu. Ele poderia ter acabado com a estratégia de Satanás. Onipotente, onipresente, onisciente é o nosso Deus. Ele conhecia a mente e coração. Mas Satanás, ele decidiu, olha só, com toda a tua glória, ele decidiu, por se sentir especial, ele decidiu formular para si um exército pessoal, manipular e manusear com grande poder de manipulação, com grande poder de persuasão. Ele convenceu um terço dos anjos e dos grandes anjos dos céus. Meu Deus. Versículo 13, olha só aonde andava Lúcifer nos céus. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Onde ele estava? No jardim do Éden. Eita, Jesus. Em algumas traduções diz no jardim do Éden, delícia. Olha só. Meu Deus. De Deus. Então entenda, era um local especial. Aleluia.
A sua cobertura ou a sua veste era como uma veste sacerdotal diferenciada. As molduras e as guarnições, os suportes daquela veste espiritual sacerdotal que era usada por Lúcifer nos céus, eram cobertas de ouro e pedras preciosas. Olha só, Deus, inclusive, Ezequiel dera aqui uma classificação de tantas pedras que nós possamos entender qual era a preciosidade daquela veste sacerdotal. Meu Deus. A cobertura era de sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Que veste fabulosa! Para um ser criado como Lúcifer, estrela da alva, estrela da manhã, perfeito em formosura, cheio de sabedoria, com vestes preciosas de pedras preciosas e ouro. Meu Deus. Além de tudo que Deus formou e criou sobre ele, e que deu para ele, também lhe dava liberdade. Olha só a liberdade de... Continuação, versículo 13. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Eita. Há alguns que expressam que toda a sinfonia de músicas, batidas e sons foram criadas quando o próprio Lúcifer foi criado. É por isso que às vezes nós possamos entender que a música em geral mexe tanto com o ser humano. Mexe tanto com o ser humano. Louvores santos ao Senhor ou músicas pagãs do mundo. É para que mexe com o ser humano. É para que é uma coisa que tem um efeito poderoso sobre a vida do homem. Foi preparado quando o próprio Lúcifer foi preparado. Quando ele foi criado, foi preparado junto com ele. Ele era um ser especial. E olha só, o que Deus dera para ele, liberdade, olha, versículo 14, tu eras o querubim ungido para proteger, general e comandante dos exércitos. Ele era responsável, olha que grandiosa responsabilidade. Hierarquicamente, numa linha militar falando, a graduação, a patente militar de Lúcifer era a mais alta. Ele era o comandante de tudo aquilo. Ele foi criado justamente, estabelecido justamente para isso. E além de toda a tua glória, de tudo que Deus forneceu, ele era um dos poucos, ou o único, não diz a palavra, que andava no monte de Deus. No monte santo de Deus estavas. O monte, quando eu falo monte santo de Deus, era onde o próprio trono de Deus estava. Era onde a própria presença do Todo-Poderoso estava. Olha aqui, ó. E no meio das pedras afogueadas andava, ao redor do trono de Deus. Dá-se a entender que tem pedras afogueadas, ou pedras resplandecentes. É um local extremamente santo dos santos, vamos por assim. É verdade. Outros não tinham liberdade de chegar onde Lúcifer chegava. E tudo que Deus formou, criou e classificou determinado para Lúcifer. Olha só que a grandiosidade que Deus fez, que Deus criou, que Deus formou. O que Deus tem preparado para mim e para a tua vida, o que Deus tem preparado para a vida do homem, sempre foi o melhor. Aleluia. Sempre foi feita com perfeição. É verdade. Que é um exemplo, a Bíblia diz que a vontade de Deus para o homem boa, é perfeita e agradável. Não há dúvidas, não há intermediação, não há nenhum tipo de base que nós possamos pensar, será que vai dar certo? Será que é melhor? Será que eu vou ser feliz? Será que vai me completar? Quando Deus age em favor, pode ter certeza que é o melhor o que Deus realiza em favor dos fiéis. Aleluia. Em favor daqueles que aguardam, que esperam, que andam com fidelidade e obediência a Deus. Obrigado, Jesus. Até este momento, tudo o que Lúcifer tinha, tudo o que Lúcifer era, tudo que foi criado e foi reservado na competência das suas mãos, foi dado por Deus e estava andando de comum acordo. Mas repara, a partir do versículo
dia em que foste criado, perfeito era fiel, era obediente, andava nos valores de Deus, cumpria o seu papel, as suas obrigações. Não havia nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de falha, não havia nenhum tipo de cobrança. Mas entenda que quem enxergou a iniquidade e o pecado não foram os outros anjos, não foram os outros seres celestes. Quem enxergou foi o próprio Deus, que enxergou o quê? O coração. Aleluia. Perfeito eras em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí. Algumas traduções dizem, até que se achou o pecado em teu coração. Olha aí. Iniquidade. A iniquidade nada mais é do que um pecado rotineiro, ao qual já não há mais arrependimento. Meu Deus. Pratica hoje, pratica amanhã, pratica depois de amanhã, pratica essa semana, pratica outra semana, pratica esse mês, pratica outro mês, pratica esse ano, pratica outro ano, pratica essa década, pratica outra década, e a pessoa não vê que toda a prática daquele mesma ação, daquele mesmo erro, daquela mesma situação, já não gera mais arrependimento, já não gera mais temor, já não tem mais o pedido do perdão, já não tem mais verdade, ele continua praticando e achando que aquilo não é pecado, se torna aquilo iniquidade, porque ele tem conhecimento do que é certo e errado. Eita, Jesus, é forte. Você acha que o contexto espiritual do caráter de Lúcifer não é a base de influência de muitos que estão em trevas e perdidos? Meu Deus. De muitos que estão andando e achando que a sua conduta, os seus pensamentos, as suas obras, o seu caminho é o perfeito, e a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas são caminhos de morte. Olha aí. Não foi lido hoje na leitura oficial que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos? Verdade. Entenda, Eita, Jesus. o que Lúcifer se tornou depois da iniquidade era a base do caráter dele, e Deus enxergou isso. Olha Deus não podia ter perdoado, não poderia ter havido um confronto, ele não poderia ter apertado Lúcifer e disse: filho, o que está acontecendo? As suas ações não são a mesma. Se arrependa, eu vou te perdoar. Não, deixa isso para lá. Não, você é um querubim, você é um ungido, você é responsável pelo exército. Olha, deixa isso para lá, eu vou te perdoar, continua, anda com verdade, com santidade, com obediência comigo. Mas o que acontece? Aquilo já não era um simples pecado, aquilo se torna iniquidade, e Deus conhece o coração do homem e sabe se vai ou não vai haver arrependimento. Pastor, que base é essa? Deus fez o ímpio para o dia mau. Eita, Jesus. O dia mau, o dia do juízo. Quando nós vemos que a influência maligna e demoníaca em todo o coração do homem, a ponto de ofender, de magoar, de entristecer o coração de Deus por causa do ser humano, nós lembramos lá de Gênesis capítulo 6. Quando Deus olha o coração do homem e vê que seus pensamentos e sentimentos resumem somente em obras más. E entristeceu tanto o coração do homem que o próprio Deus, o coração de Deus, que o próprio Deus diz: me arrependi de ter feito o homem. Vou destruir todos eles. Tudo que tem fôlego de vida sobre a terra vai morrer, vai expirar, vou matar. Me arrependi disso. Essa nada mais era do que a decepção da escolha do homem de andar conforme os valores de Lúcifer. Entenda, o diabo ele é poderoso, o diabo ele é astuto, ele é sagaz, ele tem um poder de convencimento nas suas palavras, mas ele só vai aonde você dá liberdade. Ele tem o seu poder, mas ele é limitado. Ele só vai fazer o que ele acha que pode se você der a legalidade. A Bíblia nos ensina: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Entenda, a limitação dele é o ponto que você para. Até aqui acabou, daqui em diante eu tenho dono. Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador, me lavou, me redimiu, me escolheu para dar frutos, e os frutos permanecessem. Sou eu, filho de Deus. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. Glória a Deus. A conduta, o caráter dele foi tão destruído, tão corrompido, que ele não se contentou
pensar que era um Deus que passou isso para o coração do diabo. Olha aí. Aliás, o diabo passou isso para o coração do rei de Tiro. Ele almejou em seu coração. Ó, pastor, mas na leitura que nós lemos aqui não encontrei isso. Vamos dar uma lidinha. Ó, Isaías, louvado seja Deus. Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante diz assim. Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante diz assim. É o mesmo conceito dessa mensagem subliminar no mundo espiritual, amém? Amém. Diz assim, sobre o próprio Lúcifer, versículo 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração: subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me aceitarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eita, papai. Olha aí. Esse era o desejo, os pensamentos, os sentimentos, era o foco, era a meta de Lúcifer. Verdade. Eu vou ser semelhante a Deus. Só que eu não quero só ser semelhante. Acima das estrelas, acima do trono de Deus, eu vou estabelecer o meu trono. O meu trono será gloriado. Meu Deus. Meu trono será glorificado. Eita, papai. Olha os pensamentos e olha o entendimento que ele leva e passa para os outros anjos. Ele começa a convencer os outros anjos. Meu Deus. Versículo 16 do capítulo 28 de Ezequiel. Voltemos à leitura do céu. Hoje é um culto de ensinamento, irmãos. Hoje é um culto doutrinário. Hoje é um culto de conhecer e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém. Amém? Aos que têm dúvida a respeito. Ô pastor, isso é bacana. Eu não tinha muito conhecimento sobre a origem. Eu não tinha muito conhecimento sobre o caráter. Eu não tinha muito conhecimento da criação de Lúcifer. E você está lendo aqui. Eu estou entendendo, eu estou mais curioso. Se tiver dúvida, entra nos comentários. Aleluia. Faça seus comentários. Estamos aqui para ajudar. Amém. Amém? Amém. Versículo 16 diz assim: Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Quando fala na multidão do teu comércio, quando fala em comércio, fala em vendedor. Meu Deus. Quando fala em vendedor, fala num homem de bom papo, de bom diálogo, um homem que sabe convencer. E o que ele comercializava nada mais era do que ele mesmo. Meu Eu Deus. sou maior e melhor. Meu Deus. Eu sou comandante general dos exércitos. Eu tenho autoridade e poder. Olha aí. As minhas vestes demonstram que eu sou. A minha formosura mostra o que eu sou. A minha sabedoria mostra o que eu sou. Sou eu que ando nas pedras afogueadas no monte de Deus. E eu quero ser como o Altíssimo. Olha aí. Eu tenho essa capacitação. Lembra do convencimento da serpente no jardim do Éden, conversando com Eva? Foi o mesmo perfil de convencimento aos outros anjos. É verdade. Vem cá, diz para mim o que Deus falou para você. Não pode comer das árvores frutíferas no Éden? Ah, não. Eu falou que eu não posso comer dessa árvore. Meu Deus. Do conhecimento do bem e do mal. Olha aí. Que nada. Pode comer sim. Meu Deus. Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Vai ter conhecimento do que é certo e do que é errado, do bem e do mal. Meu Deus. Ela olhou e desejou. Olha aí. Pegou e comeu. A influência era porque pela pessoa que já estava, ela já estava rodeando a árvore do fruto do bem e do mal. O diabo só encontrou o momento certo para falar. Meu Deus. Mas o desejo já estava no coração de Eva. Olha aí. É a mesma coisa dos outros anjos nos céus. Verdade. Os outros anjos nos céus, olhando o governo de Lúcifer sobre o exército, olhando a forma de direção de Lúcifer no exército, olhando a glória das suas vestes, da sua beleza, da sua sabedoria, olhando o poder que lhe foi dado, olhando aonde ele subia, que ninguém subia, olhando a graça que foi lhe dada. Começou a olhar para quem governava eles e olhava para Deus. Olhava para quem dirigia ele como general do exército e olhava para Deus. E começou a falar: rapaz, Lúcifer é diferente mesmo. Meu Deus. Deu no íntimo
do coração do Lúcifer justamente o bajulamento que ele queria. E houve a acessibilidade, houve a legalidade para Lúcifer, com o poder das suas falas, com o poder do seu comércio, vender-se assim como um bom vendedor, como sendo Deus. Meu Deus. Olha, entendeu? É. Oh, glória. Jesus. Aleluia. Poderoso. Quando as pessoas nos dias de hoje, quando recebem alguma autonomia, quando recebem algum poder, quando recebem algumas conquistas, ou formação, ou graduação, ou empresa, dinheiro, ou nome em fama, ou está na mídia, ou um homem poderoso, quando ele recebe um status elevado acima dos outros sobre a face da terra, o que acontece com ele? Geralmente essas pessoas inflam o ego. O seu orgulho muda. A pessoa fica de outro perfil de natureza, já não quer se relacionar com os menores. Eu só quero realmente conversar, me relacionar, ter intimidade com pessoas do meu status, do meu nível. Verdade. Meu Deus. Nós vemos que essas grandes ações financeiras mundiais, pelos homens mais ricos, pelas empresas mais notórias, mais fabulosas, essas mega empresas mundiais. Verdade. Geralmente os diretores, os proprietários, os CEOs, os donos dessas empresas não se relacionam com os empregados. Orgulho, altivez, o coração se contamina. Eita, Jesus. Mas por que se contamina? Porque na verdade todos que estão abaixo e inferior, todos que estão submissos, todos que estão dependentes, acabam dando automaticamente esse status para ele, pelo comportamento, pelo tratar. Não foi diferente nos céus. Todos começaram a notar Lúcifer de uma forma diferente e ele se sentiu. Veio a ação do pecado diário, porque diariamente ele começou a convencer um a um. Meu Deus. Ele começou a convencer um homem. E aí chegou no coração dele: vou subir nas mais altas estrelas, acima do monte de Deus, e vou glorificar o meu trono e serei como o Altíssimo. Meu Deus. Tem pessoas que estão contaminadas. Verdade. Tem pessoas que esse padrão de sentimento e pensamento está dentro do coração, mesmo vivendo em padrão de classe média, pobre ou até abaixo da pobreza. É verdade. Os sentimentos o coração está contaminado. Existe uma cegueira espiritual. Verdade. Elas olham e não enxergam, ouvem e não compreendem o poder vivo desse evangelho que liberta. Verdade. O poder vivo desse evangelho que transforma a conduta de maus para bons homens. Aleluia. Entenda que quando a Bíblia fala que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, a conduta de Jesus, o ministério de Jesus, as falas de Jesus, as ações de Jesus, as obras de Jesus é totalmente o oposto dessa. É verdade. Eu não vim para me exaltar. Tanto que os fariseus olhavam: que Messias é esse? Que em vez de se relacionar com os grandes influentes do Sinédrio, vai sentar à mesa com cobrador de imposto, com prostituta, com pecadores, com os pobres, com viúvas, com estrangeiros, com órfãos. Que Messias que lida aqui? Filho de Deus é esse? Meu Deus. Cristo veio e mostrou o diferencial, que é o maior e o melhor do Evangelho: o amor. Aleluia. Satanás não tinha esse tipo de pensamentos e relacionamentos. Um homem orgulhoso, avarento, altivo. A Bíblia fala que ele é o profanador, acusador, o nosso inimigo, o inimigo do próprio Deus. É verdade. Jesus nos ensina que ele é inimigo de Deus, ele é inimigo dos homens. É verdade. Meu Deus. Entenda? Aleluia, papai. Louvado seja Deus. Ele começou com o seu poder de persuasão, ele começou a corromper-se a si mesmo. Meu Deus. Versículo 17, já estamos encerrando. Ô glória, passa a hora, né? Louvado seja Deus. Versículo 17, do capítulo 28 de Ezequiel. Aleluia. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Tua beleza. Perfeito era em beleza. Vamos detalhar isso. Verdade. Ele era lindão. Eu fico pensando, as pessoas que estão lutando tanto para
para ser bela hoje, para ser bonita hoje. É estéticas, é academia, cirurgias plásticas, é remédios, medicamentos, doutrina alimentar, tudo para lutando para ter a perfeita beleza. Será que essa é a inspiração realmente de Deus? Não. Será que essa inspiração realmente nasceu do trono dos céus? Será que essa inspiração realmente nasceu da luz, veio de Cristo, é o desejo de Deus para a mulher, para o homem? Meu Deus. Cuidado, essas inspirações às vezes não são de Deus, essas inspirações são de Satanás. É verdade. Olha só, elevou-se seu coração por causa da sua formosura, corrompestes a tua sabedoria. Deus deu sabedoria, ele era cheio de sabedoria. Ele era tão cheio de sabedoria que Deus deu, mas tudo que Deus deu se corrompeu. O que se corrompeu? Ele perdeu a sabedoria? Não, inverteu a sabedoria dele. Em vez de usar a sabedoria para os preceitos e valores, as ordenanças e o querer de Deus, usou-se a sabedoria dele para os seus próprios conceitos e valores. Para a maldade. Meu Deus. Corrompeu-se a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por causa de tudo que os outros já estavam mostrando para ele. Você é diferente, cara. Meu Deus. Quando você começa, entenda, quando você começa a andar no meio de caminhos de ímpios, quando você começa a andar no meio de pessoas que zombam de Deus, pecadores, a palavra de Deus nos orienta a não fazer parte desse grupo, a não sentar nessa roda, a não conviver com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque você acaba sendo corrompido por ele, o resplendor do que eles acham, do que eles acham em valores, acabam corrompendo você. Como assim, pastor? A Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. É verdade. O mundo mostra um glamour, uma glória, um poderio, que um homem que não tem Deus, ou que um homem que está na igreja morto espiritualmente, ou que um homem que não tem vida de oração, não tem busca no jejum, não vive a santidade, não pratica o poder vivo dessa palavra, ele enxerga no mundo. Meu Deus, é verdade. Ele enxerga no mundo. É verdade. Lembra daquele jovem Eutico, lá de Atos 20? Verdade. Estava em cima da janela, debruçado na sacada da janela, ouvindo a pregação de Paulo no terceiro andar, mas está ouvindo a pregação, dando uma olhadinha lá fora, o que está acontecendo na rua? Meu Deus. Está ouvindo a pregação, glória, aí passa a ouvir um funk lá fora, que pancadão. Meu Jesus, é assim. Cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é a influência de Satanás. Muitos não enxergam. Não tem nada não. Ou não tem nada não na cabeça de muitos cristãos que estão dentro da igreja, estão vivendo o mundo dentro da igreja, estão trazendo os costumes do mundo dentro da igreja, estão trazendo os valores do mundo dentro da igreja. Pode ter certeza que não são mais guiados por Deus, já estão sendo guiados pelas trevas, por demônios, pelo próprio Satanás. Meu Deus, é forte. Louvado seja Deus. Todo-Poderoso. Mas entenda, a partir do versículo 17 começa a mostrar a consequência do que Deus tem reservado para o desobediente. Meu Deus. Ah, pastor, Deus não ama todo mundo. Ama. Mas não entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelo ser humano. Mandou, pediu, Cristo desceu, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço pelo teu pecado. Mas o que Ele quer é que você viva uma vida de santidade, verdade, justiça e amor, copiando os passos dele como filho de Deus. Para você se tornar filho de Deus, você tem que andar como Jesus andou. Verdade. Se não andar como Jesus andou, você vai andar em pecado. E a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não aceita. Pecado. Não negocia com o pecado. Jesus. Como foi dito hoje aqui, nos céus não entra pecado. É verdade. Como o louvor que foi cantado hoje aqui, né? É verdade. Então entenda. Aleluia, meu Deus. Quando o homem decide viver uma vida de pecado, ele decide se afastar de Deus. Meu Deus. Porque o pecado é a única coisa que isola o homem de Deus. É verdade. Foi esse tipo de corrupção, esse tipo de iniquidade ativa de Satanás nos céus, corrompendo e convencendo com seu poder de persuasão 1/3 dos anjos do céu
Foi muitos milhares de anjos que Satanás convenceu. Meu Deus. E se ele tem o poder de convencimento de anjos, de seres tão celestes, tão sábios, tão poderosos, eternos, você acha que ele pode fazer com a mente do homem sem Deus? Você acha que o poder de persuasão, o poder que ele tem, o poder do seu comércio, da sua fala, da sua apresentação, do que ele pode oferecer para o homem sem Deus, fragilizado e vulnerável sem Deus, o homem se torna uma peteca na mão do diabo. É verdade. E o papel de Satanás, diz a Bíblia, que é matar, roubar e destruir. Então ache que Lúcifer, a alva da manhã, a luz da manhã, que nos céus foi criado por Deus com tanta glória. A Bíblia fala que ele foi lançado à terra. Ele foi lançado, profanado do monte de Deus. E quem deu ordem foi o próprio Deus. Existe consequência do teu pecado. Deus ama o pecador, mas no céu não entra pecado. E se você insistir no seu pecado, esse pecado, essa iniquidade, essa prática, não houver arrependimento, o confronto da palavra não te gerar arrependimento, e você não viver a santidade, a palavra que Deus nos ensina, com certeza, um dia prestará satisfação da sua vida perante o altar, perante o trono, perante o juízo de Deus. Eita, papai, é forte. É Mas Deus não me ama? Ama. E não tem prazer em enviar o homem para o lago de fogo e enxofre. Porque o lago de fogo e enxofre não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e seus anjos. Verdade. Meu Deus, é forte. A parte B do versículo 17 diz assim, ó: por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Quem eram os reis? Os outros anjos convencidos pelo próprio diabo dos céus, pelo próprio Lúcifer dos céus. Olha aí. Mas quando ele foi destituído, lançado, profanado, que ele foi expulso dos céus, entenda, todos viram, todos ficaram atônitos. Olha aí. Lá em Isaías 14, se eu não me engano, no versículo 16 ou 17, diz assim: ué, mas não eras tu que abalava e deliberava todas as nações da terra? Tradução, não era você que mandava nos céus? Olha aí. O que está fazendo por terra caída? Eita, Jesus. Os próprios anjos que foram expulsos junto com Lúcifer dos céus confrontaram Lúcifer. E agora? Você não é o cara? Não se igualou igualmente a Deus? Meu Deus. Não quis botar um trono acima de Deus? Olha aí. Não quis ser semelhante ao Altíssimo? E agora o que nós fazemos? Entenda, existe a consequência. Misericórdia. Gálatas nos ensina que com Deus não se brinca. É verdade. Tudo que o homem planta, isso ele colhe. É. A lei da semeadura é a coisa mais real que existe espiritualmente. Meu Deus. Não brinca com Deus. Não brinca com os pequenos de Deus. Não toca na menina dos olhos de Deus. Não entra na igreja achando que você tem poder se não for dado por Deus. Achando que você pode barrar, fechar as portas. Achando que você pode meter o dedo na cara do crente. E achando que o crente não tem dono. Somos filhos de Deus. Temos dono. Não estamos sós. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Obrigado. Versículo 18. Pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, Meu Deus. pela quantidade das práticas dos seus pecados e pela injustiça das tuas falas, Olha aí. pelas mentiras, pelos enganos, pelos falsos testemunhos, por tudo que você está conduzindo o povo ao erro, por toda a manipulação que está acontecendo, que aconteceu nos céus e que está acontecendo na terra. Por toda a oferta que ele está dando aos homens, e muitos estão abraçando, entrando no caminho largo. A Bíblia fala que muitos são os que entram no caminho largo. Meu Deus. Quando Cristo no deserto foi tentado pelo próprio Satanás, a primeira coisa que ele fez, tentou corromper, ó. Verdade. Está vendo tudo aí? Transportou Jesus para um alto monte. Olha a glória desse mundo. Meu Deus. Olha tudo de prazer que tem lá. Olha quanta riqueza, quanto ouro, olha quanto esplendor, olha o quantos que eles vão te fazer lá. Olha, tudo isso é meu. Eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Meu Jesus. O diabo é inteligente. O diabo, ele sabe o ponto fraco do homem, ou a natureza pecaminosa do homem, o espírito maligno que outrora, antes do encontro para com Deus, regia a vida do homem. Era conhecido por diabo, é conhecido por Satanás. Meu Deus. E ele vai
tentar forçar, vai tentar te mostrar, vai tentar pôr a sua presença todos os dias os prazeres desse mundo, aonde você pecava, aonde você falhava, tentando fazer você tropeçar. Meu Deus. Entenda, a nossa vida tem que estar revestida com a glória e com a graça. Aleluia. Glória a Deus. Vigiai e orai, Aleluia. porque o vosso adversário anda ao teu redor, bramando e rugindo como um leão, Meu Deus. buscando a quem possa tragar. É verdade. O diabo não é justo. Se ele encontrar legalidade, ele vai entrar para derrubar. É verdade. Ele não é misericordioso. Não pense que ele vai dar uma trégua. Não. A batalha espiritual é real. Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Parte B do versículo 18. Profanastes os teus santuários. Lá no próprio céu, santuário de Deus, na presença de Deus. Ele profanou, lançou o que é impuro através de mentiras e falsos testemunhos, induzindo os anjos ao pecado. Meu Deus. Profanou o que era celeste, o que era sagrado. Olha aí. O santuário de Deus. Pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Sabe aquela glória, aquele glamour, aquela formosura perfeita, aquela beleza perfeita? Deus pesou a mão, gerou, fez nascer de dentro dele um fogo tão forte. Quando ele foi expulso dos céus, aquele fogo consumiu o diabo, Lúcifer, e o transformou em Satanás. Meu Deus. Ele foi destruído, em cinza se tornou. E todos observaram a sua transformação e a sua destruição. Mas como assim, pastor? Eu já ouvi falar que Satanás se apresenta bonitão, de terno e gravata. Ele tem poder de se manipular. Ele pode se apresentar, inclusive, até como um anjo de luz. Meu Deus. Cuidado. Vigiai. Prudência, sobriedade, pé no chão, sensatez. Aleluia. Ande com vigilância, ande com prudência. E para que você não erre, leia a palavra de Deus. Erramos por não examinar as escrituras de Deus. O diabo tem levado a vida de muitos ao inferno, tem enganado a vida de muitos, tem profanado o santuário da igreja de muitos, tem levado o mundo para a igreja de muitos, porque não examinamos, não praticamos, não vivemos o poder dessa palavra. Eita Jesus. Aleluia. Todos, versículo 19 encerra, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Grande é o espanto que tomastes, e nunca mais será para sempre. E nunca mais será para sempre. Essa palavra sempre, a gente pode enquadrar como eterno. Cuidado com a recompensa que o diabo teve. Meu Deus. A recompensa que Satanás teve. Terrível. Por mais que você possa falar, ele não foi condenado, ele já está no abismo. Ele está atuando sobre a terra, o mundo jaz do inimigo, o mundo jaz do maligno, jaz do inimigo. Ele tem acesso, mas ele sabe que já perdeu. A sentença dele já foi dada. O tempo de ser lançado no lago de fogo e enxofre pela eternidade já foi expresso, determinado pelo próprio Deus. É verdade. Para sempre ele está condenado. Nunca mais será o mesmo. Meu Deus. Então cuidado, que essa sentença, ela pode ser uma sentença, infelizmente, para o filho da desobediência. Meu Deus, é verdade. Que nós possamos, em nome de Jesus, conhecer contra quem estamos guerreando espiritualmente e se fortalecer nas armas do Senhor, se fortalecer na força do seu poder, se fortalecer na graça de Jesus Cristo, se fortalecer na força do seu amor, se fortalecer em guardar os mandamentos, os valores, os preceitos, os juízos, os estatutos de Deus em nosso coração. Aleluia. Que nós possamos ter uma vida de oração, que possamos ter uma vida de jejum, uma vida de prudência, de santidade, uma vida de amor, vivendo em justiça, verdade, que possamos estar na presença de Deus em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Obrigado. Para que toda a glória reservada nos céus, para que o que Deus preparou, o que nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, e que nem chegou ao coração do homem, possa ser revelado na sua glória. É Cristo que nos dá essa esperança, que tem galardão para os fiéis, que tem recompensa dos céus para os seus, que Ele dará sim. Oh, Jesus. Obrigado.
você possa entender que maior é o que está no mundo, é o que está contigo. Que você possa entender assim, que Cristo vai à sua frente, também à sua retaguarda. Você não está só. Que você possa entender que por mais que Satanás tenha todo o prestígio e nome sobre essa terra, nós temos todo o prestígio e nome na presença do Deus Altíssimo, e anjos Ele põe ao nosso redor para nos guardar. Aleluia. Estamos guardados Glória a Deus. debaixo das asas do Onipotente. Eu creio, meu Deus. Estamos guardados Obrigado. nos esconderijos do Altíssimo. O que Deus projetou para você é maior. Obrigado, meu Pai. Ergue a sua cabeça, Jesus é contigo. Não está só. Eu profetizo e declaro vitória espiritual, ministerial, em nome de Jesus para a sua vida. Amém, Jesus. Cristo conta com você. Milite como um bom soldado, com o valor de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado Glória a seja Deus. Deus.